Ué, ué, ué. Meu Deus. Murilo. Não, nada não. Oi. Bom dia, Kita. Ah, bom dia. Isso mesmo, que aí eu já sei que estou sendo ouvido. E eu fico doida. Será que estão me vendo? Será que estão me ouvindo? E aí, só tem vocês duas até agora? O pessoal hoje está com preguiça, será? Ah, não, já tem Letícia, Luana, Brenda. Quem mais que está chegando por aí agora? Luana, estou com saudade de você. Da sua carinha, Luana. Quero Também ver. tô com saudade, Kita. Ah, neguinho. Né? Será que, gente, será que esse mês é o último nosso? Tomara, né? Eu acho que não. Eu também, assim, fico preocupada, mas agora a gente teve uma reunião, né? Da vez já processo de avaliação, agora desse segundo semestre, acabou agora mesmo, 10 para as 8, acabou a reunião. Eles falaram, tem todas as datas e tal, mas vamos ver, porque quem sabe começo de setembro a gente retorna. Então, tá, né? Porque em muitos lugares vocês estão retornando, né? Vamos ver se nós três se cheguemos a isso. Então, tá, vamos começar. Nós hoje vamos fazer aquelas atividades juntas que eu coloquei lá no Alunos Book, mas aí a gente vai respondendo. Cadê? Vai lá. Susto, pensei que não fosse conseguir. Porque ontem nós estávamos fazendo, e é bom ir fazendo, que aí a gente vai tirando as dúvidas, né? Essa daqui a gente fez, aí nós paramos nessa. Aí nós vamos respondendo agora devagarinho, e aí terminando, eu começo o outro conteúdo, porque, segundo Danilo, o livro 5 já começa a ser entregue para o fundamental, começa hoje. Então, provavelmente, o de vocês, até o final de semana, começo da semana, você já terá o livro 5, né? Então, vamos lá. No trecho, se eu convencesse Madalena, só dando uma revisadinha aqui do que é que nós estamos falando, né? Nós estamos falando de verbos transitivos, para depois, lá quando a gente estiver estudando regência verbal, ficar muito fácil para vocês. A gente viu que a gente tem o verbo transitivo e o verbo intransitivo, né? Então, a gente falou que o verbo transitivo, ele pode ser transitivo direto, que é aquele que não exige a preposição. Não é que ele não vem acompanhado, ele pode vir, mas ele não exige a preposição. Aí, como assim? Se eu falar, por exemplo, o verbo comer, né? Quem come, come algo. Eu falo, comi pão. Está correta a frase, né? Comi pão. Agora, também eu poderia falar, comi do pão, tá vendo? Comi do pão, tá certo do mesmo jeito. Então, eu coloquei esta frase aqui, desculpa, essa preposição aqui, porque eu quis colocar, mas eu poderia não ter colocado, como eu fiz na primeira. Então, o transitivo direto, ele não exige preposição. Se a pessoa puder, pode o que ela quer. Vamos ver quem se lembra aí. Luana, fala para mim, você sabe qual é o maior, ou o primeiro mandamento da lei de Deus? Fala para mim, Luana, você sabe qual é o primeiro? A gente fala, qual é o primeiro mandamento da lei de Deus? Amar a Deus sobre todas as coisas. E como é que é? Vai lá, repete, Ana Flávia. Amar a Deus sobre todas as coisas. Isso! Tá vendo? Como a Ana Flávia vai à igreja, amar a Deus sobre todas as coisas. Então, aí... Fui ontem, Kita, fui ontem. Meio-dia? Aham, meio-dia. Ah, é.
Menina, eu Tava tô cheia, indo. tá? Tinha 70 pessoas. Então, sabe que dia que eu vou? Nas quartas-feiras, 6h30 da manhã, aqui no Araçá, no Santa Rita, na igreja de Santa Rita. Tão bom, mas hoje eu não podia, porque Danilo marcou uma reunião às 7 horas, me deu uma raiva. Aí não Nossa, podia. mas a missa de meio-dia é boa demais. 30 minutinhos já acabou. Eu também gosto, vou ver de 6h30 também. É rapidinho. Mas qualquer dia eu vou meio-dia também. Então vamos lá. Amar a Deus. Vamos lá. Quem ama, ama. Se eu fizer essa pergunta para vocês, ó, quem gosta, gosta de algo, quem vê algo, quem compra, compra algo, e quem ama, ama. Completa aí, Ana Flávia. Quem ama, ama. Há alguma coisa. Então, vamos lá, vamos fazer de conta que a Luana, a Letícia, a Ana Flávia tem um namorado. Aí vai chegar para mim e vai falar assim, ai, Tita, o nome do namorado é Pedro. Aí fala bem assim, ai, Tita, eu amo. Vai, Ana Flávia, você vai falar para mim que você ama, que você tem esse namorado se chama Pedro. Aí você vai falar como para mim, Tita, eu amo. Coloca o nome do namorado aí. Pedro. Então, eu amo Pedro, não é assim que você fala? Uhum. Você não fala, eu amo a Pedro. Você fala, eu amo Pedro, eu amo João, eu amo Maria, eu amo Mariquinha, tá vendo? Então, essa preposição, porque o verbo amar, ele é transitivo direto. Quem ama, ama alguém. Esse a Deus que nós colocamos aqui é uma preposição que a gente coloca o que a gente quer. Mas você poderia falar, eu amo Deus acima de tudo. Mas geralmente a gente fala, eu amo a Deus acima de tudo. Viu? Então, isso que é um objeto direto preposicionado. Não é que o verbo exija, somos nós quem colocamos. Você vê que você fala bem assim, ó, ele se refere a Pedro. Ele se refere a Pedro. Se eu tirar esse A, se eu falar, ó, ele refere Pedro, fica errado. Você está vendo? Porque aqui o verbo referir, ele exige a preposição. Então, eu sou obrigada a falar, ele se refere a Pedro. Esse A é uma exigência do verbo. Na ausência, ficaria, ele refere Pedro. Estaria errado, não é? Agora, aqui não, eu poderia falar, amar Deus. Então, isso que é o verbo transitivo direto, acompanhado de preposição. Então, tá. E o indireto, como já está aqui, exige a preposição. E o intransitivo não me pede nada. Então, vamos agora ver se vocês acertam, se vocês já fizeram, né? Acerta esse, ó. Se eu convencesse Madalena de que ela não tem razão, se ele explicasse que é necessário vivermos em paz. Os verbos destacados são, respectivamente, qual alternativa vocês marcam aqui? Letra A, letra B, C, D ou E. Qual? Você já marcou, Ana Flávia? Marquei não, Kita, mas... Não. Murilo, você fez essa? Murilo não está aí hoje. Vamos lá. Ó, quem convence, faça essa análise comigo. Quem convence alguém de alguma coisa. Não é isso? Ó, eu convenci Maria a me ajudar. Eu convenci Maria de que ela estava errada. Tá vendo?
Então, quem convence, convence alguém. Então, convenceu quem? Madalena. Então, Madalena é o objeto direto. Agora, convenceu de quê? De que ela não tem razão. Então, se esse verbo convencer me pede dois complementos, quem convence, convence alguém de alguma coisa. Então, ele é um verbo transitivo direto e indireto. Então, eu tenho aqui a alternativa B, aí a alternativa D. D de dado. Então, B e D. Kita, Oi. a Babi pediu para perguntar a dúvida dela. Ela perguntou se pode ser convencer a algo. Por exemplo, eu convenço. Sim, porque o verbo convencer, olha bem, eu poderia falar assim, ó, convenci Babi a falar a verdade. Seria a forma de eu falar as coisas. Então, eu posso falar, convenceu alguém a alguma coisa, a algo, ou convenci alguém de alguma coisa ou de algo. Tá vendo? Convenci você da sua vitória. Quer dizer, você vai ser vitorioso. Agora, convenci, o verbo convencer, ele é, como eu disse a vocês antigamente, ele era bitransitivo, mas ele aceita as duas preposições, o de ou o a. Será que era isso que a Babi queria saber? Pergunta aí, Ana Flávia, para ela. Ela falou que era assim, Kita. Ah, então tá. Então, ó, convenci Madalena de que estava errado, transitivo direto e indireto. Então, eu tenho a letra B e a letra D. Agora, vamos lá. Ela não tem razão. Tem razão. Que tipo de verbo é esse? Transitivo direto, intransitivo ou transitivo indireto? Qual a pergunta que eu faço? Ela não tem. O quê? O que? Toda vez que eu faço a pergunta o que, eu tenho verbo transitivo direto. Né? Então, ó, a letra B, transitivo direto e indireto, transitivo e direto. Ah, mas a letra D também está no mesmo impasse. Até aqui está indo tudo igual. Agora vai. Se lhe explicasse que é necessário vivermos em paz. E agora, esse que lhe explicasse. Vai, Babi fala para nós, Luana, Letícia, eu quero que vocês agora me deem a resposta desse verbo explicar. O que ele é? Faz igual eu faço, assim, análise. Quem explica? Vai, quem explica? Vocês acham que ele é transitivo? Que ele é intransitivo ou que ele é transitivo direto e indireto? Kita, eu acho que é intransitivo, porque eu acho que não é intransitivo direto e indireto. Então, vamos lá, Flávia. Eu não sei porque que é intransitivo, mas eu não colocaria que é direto e indireto. Tá. O intransitivo é aquele que não precisa de complemento. Mas se eu chegar para você e falar assim, Ana Flávia, eu expliquei. Na hora, você vai fazer qual pergunta? Eu chego assim e falo, ei, Ana Flávia, tudo bem? Menina, eu já expliquei. Aí você vai fazer que pergunta para mim? O quê? Explicou o quê? Aí eu falo, o caminho. E aí vai parar aí a nossa conversa? Eu falo, Ana Flávia, eu já expliquei. Você fala, você explicou o quê? Eu falo, o caminho. E aí, você vai ficar calado ou você vai fazer mais alguma pergunta? Vou fazer outra pergunta. Qual é a outra pergunta? Já expliquei o caminho. Qual o caminho?
Qual caminho? Eu falo o caminho de Vitória. Aí você vai falar o que mais? Você não quer saber para quem eu expliquei? Ah, pode ser também. Pra Eu quem? falo assim, olha, pessoal, eu já expliquei o conteúdo a vocês. Agora é só fazer a tarefa. Então, quem explica alguma coisa a alguém. Tá? Expliquei o caminho a Maria, expliquei o conteúdo aos alunos, expliquei a matéria aos colegas, tá vendo? Então, o verbo explicar, Ana Flávia, ele é transitivo direto e indireto. Onde é que está o complemento dele? Ó, expliquei ou explicasse a quem, a ela quem, aqui está o lhe, ó, a Madalena, tá vendo? Então, ó, se lhe explicasse ou se explicasse a ela, na linguagem coloquial a gente falaria assim, se explicasse a ela o que é necessário vivermos em paz. Tá vendo? Então, esse lhe é o objeto indireto. Que é necessário vivermos em paz é o objeto direto, só que em forma de oração. Tá vendo? Então, é a letra B, porque ele é transitivo, direto e indireto. Todo mundo que explica alguma coisa a alguém. Quem informa alguma coisa a alguém, ou informa a alguém alguma coisa. Quem convence alguém de alguma coisa ou algo, a algo, né? Então, é sempre assim. Agora, vivermos em paz. Então, viver é intransitivo, porque ele não precisa de mais nada, a gente já entende o sentido. Eu falo, eu vivo bem, ou eu vivo mal, ou eu vivo tranquila. Tá vendo? Não precisa falar o que é viver, você já sabe o que é. Então, a alternativa correta aqui é a letra B, né? Porque nós temos a outra, mas vimos que não é ela que está. Ela falha aqui embaixo quando ela coloca que o verbo explicar é intransitivo. E ele não tem sentido completo. Eu falo, expliquei. Na hora que ela perguntar, explicou o quê? Eu falo, o caminho. Você fala, explicou para quem? Né? Então, pede 2 complementos. Agora, vamos lá. Se descobrissem a desmoralização que reina dentro de mim, temos, respectivamente, verbos. Se descobrissem, qual é a pergunta? O quê? Fala lá para... Então, descobrissem o quê? A desmoralização. Quando eu falo o quê, eu tenho um verbo. Vê se você aprendeu aí, Ana Flávia. Eu tenho um verbo. Quando eu faço a pergunta o quê? Kita, Transitivo fala de direto? novo. É transitivo direto quando faz a pergunta. Direto. Isso aí. Toda vez que você fizer a pergunta o quê, guarda isso na cabecinha. Fez a pergunta o quê? Transitivo direto. Quais são as perguntas? O que e quem? Fez essas duas, transitivo direto, tá? Então, se descobrissem o quê? A desmoralização, agora, que reina. Aí, reina. Agora, vamos lá. Reina aqui é que tipo de verbo? Qual a pergunta que eu faço nessa frase? É onde faz a pergunta onde? Onde? Muito bem. Então, se eu faço a pergunta onde, ele é Intransitivo. intransitivo. Então, a resposta correta é a letra D, né? Porque, ó, descobrissem o que, transitivo direto. E reina, intransitivo. Agora, classifique os verbos quanto à transitividade. Vamos ver, hein?
Diante do espelho, quando eu falar o verbo, já veja a pergunta que surge na sua cabeça. Diante do espelho, o ator ensaiou. Qual a pergunta? O quê? O quê? Então, se eu faço a pergunta o quê, ensaiou o quê? Vários gritos e poses assustadoras. Então, ensaiou o quê? Se eu faço a pergunta o quê, eu já sei que ele é transitivo direto, não é isso? Então, botei aqui já para ir guardando. Então, ele é transitivo direto. Agora, vamos lá. A próxima. Vou fazer umas duas, depois vai ficar com você. Depois de 5 dias fora de casa, não, como eu digo de cima, as plantas carnívoras comem O quê? o quê? Então, o verbo vai ser Transitivo direto. transitivo direto. Isso aí, gente, ó, transitivo direto. Tá aqui. Agora, depois de 5 dias fora de casa, o menino voltou. E aí? Que tipo de verbo é esse? Intransitivo. Intransitivo. Isso aí. Tá direitinho, né? Verbo intransitivo. Aí, agora, a próxima. Vamos ver. Essa eu quero uma análise, hein? Os formandos receberam O quê? o quê? Um livro. De quem? Ah, de quem? Tá vendo? Então, receberam um livro. É a primeira resposta que você me dá. Então, receberam o quê? Um livro. E a segunda pergunta, né? De quem? De seu paraninfo. Então, mostra que eu tenho 2 complementos. Então, que tipo de verbo é esse, Ana Flávia? Verbo. Direto e indireto. Isso, transitivo direto e indireto. Tá vendo? Porque ele me pediu 2 complementos. Viu as 2 perguntinhas? Muito bem. Ó, gente, eu estou falando Ana Flávia porque ela está aí, mas eu queria que todo mundo falasse, porque aí vocês vão tirando a dúvida. Ó, ontem achei tão interessante, né? Meu marido quebrou o pé, e aí o médico acha que tem que fazer cirurgia, aquela perna, né? Já até comentei com vocês. Mas aí ontem eu tirei uma dúvida com um aluno, um ex-aluno aqui do Cristo Rei, que é um ortopedista que está lá em São Paulo, trabalhando num hospital grande. Tão legal, né? E eu fico vendo a matéria assim, vocês em terceiro ano, e fico pensando já, projetando o futuro de vocês, né? Quem vai fazer direito, quem vai fazer medicina, quem vai fazer fisioterapia, quem vai fazer magistério, quem vai fazer... Daqui a pouco nós seremos colegas de profissão, porque, ó, está aí já na boquinha de vocês, né? Aí vão tirar as dúvidas da gente em outra área que a gente não sabe nada, como essa de ontem. Ai, é tão gratificante, tão legal. Tá, faria menção vocês. Então, vamos lá. As crianças acreditam... Qual a pergunta? Em que? Em que? E aí, quando eu faço a pergunta em que tipo de verbo eu tenho? Transitivo indireto. Muito bem, verbo transitivo indireto. Tá vendo que está acertando tudo agora? É só se habituar à perguntinha que logo, logo a gente vai. Aí, as manifestações pararam. O quê? O quê? Ou quem? Então, verbo transitivo. E aí? Direto. Direto. Não tem dúvida. Não tem preposição, ó. Não exige preposição. Você fez a pergunta o que ou quem? Direto. Pacientemente
Marcos explicou o exercício ao colega. Faça essa análise sozinhos e fala para mim a resposta. Que se não acertar, eu ajudo. Vai lá. Que tipo de verbo é esse? Explicou. Direto e indireto. Muito bem. Transitivo, verbo transitivo. Direto e indireto. Então, explicou o quê? O exercício. A quem? Ao colega. Verbo transitivo direto e indireto. Tá vendo? Rapidinho. Agora, os alunos gritaram bastante nas ruas. Que tipo de verbo é esse? Intransitivo. Viu? Fiquei feliz agora. Isso aí, intransitivo. Porque gritou já tem sentido completo. Gritou muito. É uma adjunta adverbial de intensidade. Onde? Na rua, mesmo de lugar. Estava aí o gabarito, né? Agora vamos lá. Aos 40 anos, Andrés Beltrão faz questão de preservar duas coisas inusitadas para uma atriz de sucesso. É esse nome mesmo, Andrés? Eu, hein? Então, aos 40 anos, Andrés Beltrão faz questão de preservar duas coisas inusitadas para uma atriz de sucesso. Uma personagem que lhe persegue por toda a carreira e as rugas. Sim, as rugas no rosto. Quero-as todas. Eu vivi, diz ela ao maquilador durante a sessão de fotos para esta revista. Então, letra A. Ocorre no texto uma frase com objeto direto pleonástico. Transcreva. O que é objeto direto pleonástico? Eu deixei aqui, mas é claro que nós vamos ver, acho que está na próxima aula isso daí. O que é objeto direto pleonástico? Pleonasmo é uma repetição desnecessária, não é? Subir para cima, descer para baixo, conviver juntos, que mais? Ver com meus próprios olhos. Então, essa é a redundância. É você repetir uma coisa que não tem necessidade. Se é descer para baixo, se é entrar para dentro. Né? Então, como que esse objeto ele pode ser pleonástico? Quando você repete uma palavra sem necessidade, porque ela já foi dita anteriormente. Por exemplo, eu falo assim, as estrelas, vejo-as todas as noites. Então, as estrelas, vejo-as todas as noites. O que ficou repetido aí? As estrelas, porque quando eu falo as estrelas, vejo-as, ou vejo elas, ou elas aí, ou as. Tá vendo? Para quê? Se eu já falei as estrelas, bastava dizer, vejo as estrelas todas as noites. Ou então, as estrelas vejo todas as noites. Eu não precisava colocar esse vejo elas ou vejo-as. Não precisava, porque eu já falei antes. Então, esse ela ou esse as é um pleonasmo, é uma repetição desnecessária. Agora, onde é que vocês veem um pleonasmo aqui, um objeto aí, não, um complemento do verbo pleonástico aqui? Vamos ver se vocês conseguem descobrir. Ai, parece que eu estou gritado. Vamos lá, quem é que acha que está vendo? Aos 40 anos, Andrés Beltrão faz questão de preservar duas coisas inusitadas para uma atriz de sucesso. Uma personagem que lhe persegue por toda a carreira e as rugas. Sim, as rugas do rosto. Quero-as todas, eu vivi, diz ela ao maquilador durante a sessão de fotos para esta revista. E aí, qual será que é o pleonasmo aqui? Luana, Letícia, Babi. Deixa eu ver quantos alunos. Opa.
Qual será? Babi, dá aí a sua participação aí para nós. Contribua aí conosco. Luana. Cadê Murilo? Não está aí hoje, não? Ana Flávia, você acha que é qual? Nem sei, Kita. Para mim Nem tá tudo sei. top. Então, eu vou falar para vocês, tá? Olha bem. Quando ela disse, a Júlia, sim, as rugas no rosto, quero-as, quero-as todas. Ela disse, sim, as rugas do rosto. Ela poderia falar como? Quero todas. Ou então, quero-as. Tá vendo? Ela não precisava ter colocado, ter repetido aqui. Ou ela colocaria só o as, ou ela colocaria só o todas. Esse quero-as todas é pleonasmo. Tá vendo? As laranjas, quero todas para mim. Você pode falar assim, quero todas para mim. Agora, quero-as todas para mim, você está repetindo. Porque ou você usaria, ou ela usaria todas, ou ela usaria o as. Agora, as duas coisas é desnecessário, igual entrar para dentro e sair para fora. Tá? Então, o pleonasmo está aqui. A frase que mostra esse pleonasmo está exatamente nesse pedacinho aqui. Entenderam? Qualquer dúvida, é só falar, tá? Agora, na primeira frase, que não é na primeira frase, eu já observei, não se obedece à norma culta no que diz respeito à regência verbal. Transcreva o verbo e seu complemento e faça a correção estabelecida pela gramática tradicional. Essa aqui é uma questão de vestibular, mas se bem que a UERJ esse ano, a UERJ, né? A UERJ que gosta desse tipo de questão, mas não vai ter, né, vestibular da UERJ esse ano, mas não significa que no meio do ano não tenha, né? E aí você pode pegar uma dessas. Então, olha só. Aqui, quando ele fala, na primeira frase não se obedece à norma culta, quando que diz respeito à regência verbal. Então, eu vou pegar os verbos. Aqui tem um verbo, aqui eu tenho outro verbo. Vamos pegar todos os verbos para a gente achar. Preservar é outro verbo. Cadê? Carreira, ter ajuda no rosto, vivi, é outro verbo. Diz é outro verbo, acho que aqui já dá para gente. Olha bem, aos 40 anos, Andrés Beltrão faz o quê? Questão de preservar o quê? Duas coisas inusitadas para uma atriz de sucesso. Uma personagem que lhe persegue. Olha, vamos lá. Que tipo de verbo é esse aqui? Persegue. Você fala assim, eu persegui. Aí, completa essa frase para mim, gente, por favor. Eu persegui. O policial perseguiu. Completa. Vai, coloca uma frase aí, qualquer uma palavra. O policial perseguiu. O Vai. traficante. O traficante. Muito bem. Quando você coloca o traficante. Então, tá. O traficante, então, o policial perseguiu o traficante. Então, o traficante é objeto direto ou indireto? A pergunta que você faz, perseguiu o quê?
Se você faz a pergunta o que, eu tenho um verbo transitivo direto, não é isso? Então, eu faço a pergunta o que, esse verbo é transitivo direto. Só que, e aqui nesse texto, eles estão te dando o complemento. Quem que ele persegue? Olha bem, uma personagem que lhe persegue. Persegue quem? Ela, né? A pessoa aqui, ó, que lhe persegue, persegue ela, que é a atriz. Então, quando ela coloca o lhe persegue, está errado. Por que que está errado? Porque o lhe é sempre objeto indireto. Tá vendo? Então, quando ela colocou quando alguém aí colocou esse lhe, deu a esse verbo perseguir um objeto indireto, quando, na verdade, ele é transitivo direto. É como se você falasse assim, para você entender melhor. Você fala assim, conheci Pedro. Pegar aqui um verbo. Amei-lhe desde aquele instante. Desde que eu o vi. Bom, amei-o desde que lhe vi. Olha só. Conheci quem? Pedro. Tá vendo? Então, esse verbo eu já vi que é um verbo transitivo direto, porque conheci quem, toda vez que eu faço a pergunta quem, transitivo direto. Amei quem? Amei Pedro. Tá vendo? Então, quando eu falo sem preposição, é porque é objeto direto. Então, amei-lhe seria o objeto direto. Vi quem? Vi Pedro. Tá vendo? Também objeto direto. E aí, o lhe, em qualquer situação, ele é objeto indireto. O lhe é sempre objeto indireto. Sempre. Então, quando eu coloco lhe como objeto direto, eu estou errando. Porque o lhe é sempre objeto indireto. Para eu acertar essa frase, eu teria que falar amei-o desde que o vi. Porque vi ele, o vi. Então, esse é o problema de na hora que talvez vocês vão escrever lá na redação, em vez de usar o pronome o, a, usar o pronome lhe. O lhe é sempre objeto indireto, sempre. O o e o a, sempre objeto direto. Aí não tem nem exceção, não. É sempre objeto direto e indireto. Então, aqui, quando ele fala uma personagem que lhe persegue, está errado. O certo seria uma personagem que a persegue. Tá vendo? Sempre assim. Uma personagem que a persegue. Entenderam a diferença? Então, o lhe é sempre objeto indireto, sempre. Informei-lhe o caminho, dei-lhe um abraço, emprestei-lhe o livro, que emprestei a ela, informei a ela, tá vendo? Convenci a ela. Então, é sempre indireto. E o e o a sempre direto. Então, por isso que está errado ali. O certo seria uma personagem que a persegue. Agora aqui, vamos lá. Alternativa em que o uso da preposição em destaque tem função mais estilística do que gramatical. Ou seja, essa também é uma questão de vestibular, hein? Não precisa da preposição.
Quando fala estilística, é mais estilo da pessoa falar, escrever. Mas ela é desnecessária. O verbo não exige. Então, pensem aí qual você acha que poderia ser tirado. Em vez de colocar a preposição, poderia ser só o artigo. Gente, fala aí, senão vocês vão dormir. Aula de correção, eu sei que é meio cansativa, mas é porque é necessário, né? Qual vocês acham que poderia ser tirada a preposição? Eu acho que seria da letra B, só que tá muito na bem. cara. Muito bem, mas é ela mesmo. Às vezes a gente erra igual o Enem. Se você olhar o Enem, tem questão que não é difícil, não precisa saber a matéria. Talvez tenha questão lá de química, de física, que eu nem precisa saber a matéria. Eu não sei nada, mas eu não erraria, porque está na cara ali a coisa. Então, ó, quando estava com ela, não poderia tirar. Fizeram para si coberturas para os lombos. Também fizeram para quem? Para si. Ela começou a dizer a quem? A mulher, né? Com crase. Depois deu também dele a seu esposo, deu no suco de alguma coisa, né? Agora, do fruto das árvores podemos comer. Então, eu poderia falar, o fruto das árvores podemos comer. Pronto, é a letra B mesmo, corretíssima a sua resposta. E aí, a gente terminar... Ixi, não. É aqui, né? Vamos lá. Assinale a alternativa que tem uma análise errada. Maria Raimunda deu ao companheiro 20 filhos. Então, cadê? Está falando que 20 filhos, objeto direto. Então, ó, está certo ou está errado? Deu ao companheiro 20 filhos. Então, está falando que 20 filhos é objeto direto. Está certo ou está errado, Ana Flávia? Estou falando Ana Flávia, aquela que está aí, ó, ligada aí. Ó, deu a quem? Ao compadre. O que? 20 filhos. Objeto direto. Está correto, né? Agora, ao compadre, objeto indireto. Certo ou errado? Errado? Qual a pergunta que você faria? Deu. Ah, não, tá certo, eu acho. Deu. Tá certo, deu a quem? É porque, tipo, deu, eu já logo pensei, deu o quê? Só que não é o quê, né? Deu a quem? Então, o que é 20 filhos, né? Sim. Que é o objeto direto. A quem? Ao compadre, objeto indireto. Mas desses 20, só conheci uns 6. Aí, ó, conheci uns 6. Então, esse uns 6, objeto direto, certo ou errado? Certo. Certo. Tá certinho. O afilhado do meu pai, Sebastião, morreu de morte horrível. Aí, vamos lá, morreu de morte horrível. Vamos assinalar aqui, deixa aqui, porque não está com as duas. Engasgado com peixe vivo. Aí, qual das duas você marcaria como análise errada? Eu marcaria a E, porque eu acho que a D tá certa. Você acha que a D está certa? Aham. Então, só que não está não, Flávio. Olha, sabe por quê? Sebastião morreu. Precisava falar que o de morte horrível é o modo como ele morreu. Precisava falar mais nada. O afilhado de meu pai, Sebastião, morreu. Tá vendo? Não precisava mais falar. O verbo morrer, ele é intransitivo. De morte horrível é a forma como ele morreu. É uma adjunta adverbial de modo. Que o verbo morrer não pede complemento. Eu falo assim, o afilhado do meu pai morreu.
Pronto, aí você pode até me perguntar, morreu de quê? Eu vou falar de corona, de infarto, de AVC, de morte horrível, tá vendo? Mas não precisa falar para você entender o que é morrer. Agora, engasgado também não precisa. Morreu engasgado, bastava falar isso. O afilhado do meu pai morreu engasgado. Agora, quando ela coloca de morte horrível, engasgado com um peixe vivo, então é a forma como ele morreu. Então, nos dois casos, seria adjuntos adverbiais. Tá? Então, a letra D é que foi analisada errada, não é objeto indireto, é adjunto adverbial de morte. A única frase, vamos parar aqui, a única frase em que o verbo dar se complementa com objeto direto e indireto ao mesmo tempo é: deu uma resposta iluminadora ao receber o convite, deu uma resposta seca, mas adequada à situação, deu com um velho conhecido no meio da multidão, deu com os burros na água ao fazer tão mau negócio, deu sinal verde ao diretor que propunha renegociar. Qual delas? Letra? A. Não. Então, vamos lá. Ele está pedindo um objeto direto e indireto. Deu uma resposta... Letra E. Letra E. Deu o quê? Sinal verde. Objeto direto. A quem? Ao diretor, objeto indireto. Né? Então, tem dois complementos aqui, um direto e indireto. Tá bom? Então, minhas meninas, meus meninos, eu já estou preparando o nosso tema da redação, hoje eu termino os textos geradores, né, os textos de apoio, para Danilo cadastrar para a semana que vem, mas ficando pronto, eu já vou colocando lá alguma coisa para vocês, tá bom? Ô, Kita, mas lançaram uma redação, se eu não me engano. Ué, ele falou que ainda não. Veja se eu vou ler aqui o tema e você vê se é esse. Ele falou que estava esperando eu. Cadê? Eu tinha colocado, eu havia colocado esse daqui, ó. Ai, meu Deus, cadê? Ó. Cadê? É tanta coisa que eles mandam. Deixa eu ir do começo. Eu acho. Fala para mim para eu poder me localizar, porque vai que depois eu faço uma coisa. Para vocês, eu havia colocado esse daqui. O mercado de trabalho para o jovem contemporâneo, desafios e oportunidades. Nós iríamos colocar esse. Depois, apareceu esse daqui. Cadê? Aqui, ó. Aqui, ó. Esse daqui, que achamos que também é uma novidade, tem se falado muito disso, os impasses em relação à alimentação de qualidade à saúde humana no Brasil. Você sabe qual dos dois? Kita, na verdade eu não achei onde. Eu acho que eu posso ter sonhado, sei lá. Mas eu vou entrar aqui no Imagine rapidão para ver se tem alguma coisa cadastrada. Calma aí. Porque no grupo eu não achei, não. Ana Flávia, Luana, Letícia. Kita, tem o mercado de trabalho para jovens contemporâneos, desafios e oportunidades. Então tá, então acho que vai ser, tá vendo? Então eu vou preparar a aula em cima desse. Eu vou ligar hoje para ele
para ver o que eu vou fazer, porque primeiro eu tinha dado esse. Aí depois ele viu esse daqui, não sei como, que agora virou móveis. Eu falei, então tá, vamos cadastrar esse aí. Então tá, eu converso, mas acho que vocês vão fazer uns 2, então. Tá bom? Então eu vou preparar primeiro material para esse daí. Aí depois eu preparo para o outro. Tá bom? Beleza. Então Tá tá. bom. Então fiquem com Deus. Um beijão para vocês. Vocês já passaram 5 minutos, vocês têm que descansar um pouquinho a cabecinha. Tchau. Júlia, Beatriz, Bárbara, Carol, Júlia Contadini, deve ser, Kevin, Alice, Murilo, Gabriel. Murilo hoje ficou bem quietinho, né? Então tá, gente. Então eu vou colocar aqui, tá bom? A presença de vocês. Tchau. Brenda, Letícia, Bárbara, Alice.